Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado, nós te louvamos e cremos que o ministério da palavra que o Senhor estabeleceu, que o Senhor firmou no meio do teu povo, no meio da tua igreja, está e estará se manifestando, se revelando nesse tempo agora. Que teu Espírito traga a verdade da sua palavra revelada a nós para esse tempo. Nós submetemos a direção do teu Espírito para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem, para que nos sejamos edificados, transformados, amoldados conforme o seu querer, Deus, conforme a sua justiça, a sua verdade, em nome de Jesus Cristo, em nome do seu Filho Jesus. Deus amado, glórias te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de iniciar já tratando aqui e lendo um trecho da palavra que está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, Lucas no capítulo 5, e eu vou ler a partir do verso 27, Lucas 5, a partir do verso 27, Evangelho de Lucas, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, chegamos no texto que nós queremos compartilhar. Aqui é um relato, um fato verdadeiro, histórico. Isso aqui é algo que aconteceu, está retratado aqui. E olha o que está escrito isso aqui. Lucas 5, a partir do verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Algumas traduções colocam pecadores. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então lhes disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, então naqueles dias eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Aqui nós estamos diante de uma passagem. Muitas vezes essa passagem ela é ministrada não nesse inteiro teor aqui que nós lemos. Ou se fala só dessa última parte, ou só se fala da primeira sobre Levi, que é Mateus aqui, ou se fala só sobre quando Jesus fala que ele não veio buscar os justos, mas sim os pecadores. Mas na verdade, essa ministração aqui, ela precisa estar conectada nesse contexto inteiro. Porque Jesus está tratando de uma coisa só aqui. Ele se depara com uma situação, e diante dessa situação ele
ele estabelece uma verdade, ele revela algo, ele traz algo à revelação, ele traz à luz uma verdade. Porque aqui está dizendo, aqui que depois que aconteceu algumas coisas ali que estavam escritos no capítulo 5, a Bíblia fala que Jesus saiu e viu um publicano. Esse publicano aqui é Levi, né? Esse homem que estava ali, ele estava diante de uma coletoria, porque ele era um coletor de impostos. Ou seja, era uma pessoa má vista no meio da sociedade. Todo cobrador de impostos não era bem visto, não era bem quisto, não era querido. Era tido como uma pessoa ruim, má. E a Bíblia fala que Jesus viu esse publicano, olhou para ele estava sentado ali naquele lugar, coletando os impostos, e ele disse só uma coisa para esse homem: siga-me. Jesus olha ele e fala: siga-me. Ele não fez uma estratégia de marketing, ele não estudou as estratégias de como fazer a abordagem, ele não fez um media play, ele não colocou, ele não tinha redes sociais. Ele chegou para esse homem e falou: siga-me. E a palavra diz que ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. O deixar tudo aqui, vamos entrar na história, vamos nos conectar com a palavra. Você imagina que ele estava diante de uma coletoria, ele estava cheio tinha dinheiro, muito dinheiro ali, porque ele estava coletando os impostos. Ele deixa tudo, inclusive esses impostos que ele coletou. A Bíblia fala que esse homem deixa tudo e segue Jesus. E segue. E ele não só segue, mas a Bíblia continua dizendo assim: ele se levantou, deixou tudo e seguiu. Então Levi, ele lhe ofereceu um grande banquete. E não só segue, olha, presta atenção, esse homem não só segue. Esse homem chega para Jesus e oferece para Jesus um grande banquete. Ninguém naquela época, isso era cultural, isso fazia parte tanto da cultura judaica como a cultura da sociedade daquela época. Ninguém dava um banquete para uma pessoa que não era querida, benquista, de relevância para aquela. Não. Se ele fez isso é porque aquele encontro, aquele chamado gerou um impacto profundo na vida de Levi. E ele oferece um grande banquete para Jesus. E ele fala aqui, a palavra fala aqui que ele oferece um grande banquete na sua casa. Detalhe aqui importante também, na sua casa. Porque não é só a questão do banquete, é um banquete na casa. Aquilo significa uma relevância maior ainda. Tipo assim, essa pessoa é muito importante para mim. E a Bíblia fala aqui que era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Algumas traduções colocam pecadores. Tanto é que depois nós vamos ler aqui, quando ele é indagado, fala pecadores. Ou seja, não era a socialite top da galáxia ali daquele momento. Não eram os fariseus, não eram os sacerdotes, não eram os saduceus, não eram os homens religiosos, não eram esse tipo de gente que estava ali. Eram publicanos e pecadores, era gente do povo mesmo. E Jesus vai lá com eles nesse banquete, e a Bíblia fala que ele senta à mesa, e esse povo senta tudo com ele. Isso é tremendo. Porque nós, por vezes, resistimos a sentar com algumas pessoas. Sentar não no sentido literal, estou falando somente. É lógico que eu não estou falando assim sobre se misturar, sobre se submeter, sobre fazer o que o mundo faz, mas no sentido de receber, de acolher. E ele está ali, e olha o que acontece. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando. Os fariseus e os seus escribas olharam aquele cenário. Esse cara fala que é filho de Deus,
ele fala que é o Messias, e ele está sentado com publicanos, com pecadores. E eles começaram a murmurar, porque sempre começa a confusãozinha, começa sempre assim, né? É um grupinho começaram a murmurar, e eles fazem uma indagação, não a Jesus, mas eles chegam até os discípulos de Jesus e fazem uma indagação. Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Por que vocês fazem isso? Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? O que eles estavam querendo dizer? O que isso estava embutido nessa pergunta, nesse questionamento? Vocês não sabem que isso não é de Deus? Vocês não sabem que isso que vocês estão fazendo, comendo e bebendo junto com publicanos e pecadores, vai contra a lei? Vocês não sabem que isso é contra aquilo que nós ensinamos? Vocês não sabem que isso é errado? É esse contexto. E aqui aí eles fazem essa indagação para os discípulos de Jesus, mas aí Jesus, identificando, discernindo, percebendo, porque toda vez que Jesus discernia que algo ia corroer, podia corromper, distorcer, gerar algum tipo de dúvida no meio do povo, Jesus intervia. E a palavra fala que Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que a gente também não se perca aqui, porque alguns podem usar essa desculpinha e ir para o rolê, ir para a balada, se envolver, falar no meio dos pecadores, né? E Jesus ficou, mas Jesus ficou porque Jesus ia chamá-los, sempre tinha um propósito de chamá-los ao arrependimento. Não é para fazer parte do grupo, não era simplesmente para fazer parte da membresia judaica, era para se arrependerem. E ele fala assim: eu não vim buscar os justos. E quando ele fala isso, nessa palavra de Jesus aqui, existe uma certa ironia de Jesus. Por quê? Porque ninguém é justo por si mesmo. Todos nós, sem Cristo, somos pecadores. Inclusive era essa situação dos fariseus. Eles também eram, mas eles é que ele está querendo dizer que eles se consideravam justos. Porque quando eu digo assim, por que você senta com esse tipo de gente? Por que você come e bebe com essa laia? Quando eu faço um tipo de indagação desse jeito, eu estou querendo dizer que eu sou melhor, sou superior a esse tipo de gente. Eu sou bom. Eu sou justo. Então Jesus está usando uma ironia, está usando a própria colocação deles para constrangê-los e para reprimi-los, para resisti-los. Eu não vim buscar esses justos, porque quando a pessoa se coloca desse jeito, ela já está cega por si mesma e não reconhece. Mas eu vim buscar os pecadores, esse tipo de gente que eu vim buscar para o arrependimento. E aquilo é uma pancada no estômago da religião. E aí eles não ficaram satisfeitos, e eles respondem a Jesus. A Bíblia fala que eles disseram a Jesus: os discípulos de João, e João aqui é o João Batista, é o Batista, frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos, os fariseus, fazem o mesmo. Ele está querendo dizer: peraí, você está falando uma coisa, mas peraí. Os discípulos de João, eles jejuam e fazem orações, e os fariseus também. Opa, o que eles estão querendo dizer? Nós estamos certos, nós somos os bons, nós estamos fazendo o que é certo. Mas esse jejum que os discípulos de João aqui praticavam e os fariseus praticavam, aquilo era um jejum que eles faziam, estavam fazendo por tradição. O fariseu, a maioria das vezes, eles faziam 2 vezes jejum por semana.
Salvo engano, acho que era de segunda e quinta. Eu não vou lembrar talvez com certeza aqui, mas eram 2 vezes por semana, na média. Às vezes eles faziam mais, mas a média eles faziam todas as vezes, 2 vezes por semana, jejum. E orações, só que essas orações aqui, quase podemos traduzir por rezas, né? E eles faziam isso, mas não por causa que eles queriam buscar a Deus. Eles não jejuavam porque eles queriam se diminuir diante do Senhor, para que o Senhor crescesse na vida deles, para que eles pudessem chegar até Deus, para que eles pudessem conhecer a Deus, para que eles pudessem ouvir a Deus. Eles faziam meramente por tradição, por uma obrigação religiosa, por causa de um rito religioso que eles começaram a fazer, e aquele costume ficou estabelecido entre eles. Eles faziam por costume, não por revelação. Aí Jesus responde para eles, porque eles indagam, falam assim: a gente está fazendo jejum, a gente é o bonzão, a gente é santo, e os seus discípulos comem e bebem? Aí Jesus responde para eles aqui. Jesus sempre usou muitas vezes, a maioria das vezes, quase todas as vezes, uma situação da vida cotidiana, uma situação natural, para apontar o espiritual. E aqui Jesus usa um paradigma do casamento. E ele fala aqui: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então naqueles dias eles vão jejuar. O que ele está usando? A figura do casamento aqui. Mas aqui nós precisamos também contextualizar, porque ainda mais nos dias de hoje, 2022, que um casamento hoje, casamento é homem e mulher. Isso é casamento. Cada vez menos os casamentos têm tido a sua relevância, importância e significado. Quando você é convidado para uma cerimônia de casamento, na verdade a grande maioria das vezes é só para consolidar aquilo que já está acontecendo há muito tempo. E às vezes é uma cerimônia ali simplesinha, para os mais chegados. Antigamente, o casamento era ainda mais nas cidades menores, era um evento da cidade. E nesse contexto aqui, nós temos que entender como que era um casamento judaico. O casamento durava 7 dias. A cerimônia, todo o processo do casamento durava 7 dias. E o momento de casamento é um momento de alegria. É um momento de festividades. É um momento onde se reuniam os amigos, os familiares, os próximos, e iam celebrar, porque o casamento tinha uma importância, uma relevância muito grande. E deveria ser assim ainda hoje. Então o que ele está aqui? Jesus está querendo usar? Jesus está usando uma figura de uma situação normal, natural, cotidiana da vida, para falar sobre uma questão espiritual. Porque ninguém ia num casamento, e ninguém deveria fazer isso hoje, vai a um casamento de jejum. Gente, o noivo e a noiva juntam todas as suas economias, e às vezes economias de anos, para contratar um buffet, para comprar um salgadinho ali, um negócio. Aí você vai lá e fala: desculpa, eu estou de jejum. Não, você vai para o casamento é para comer também. Porque o comer e o beber faz parte da alegria, da festividade, da celebração. Quando você chama alguém para sua casa para comer e beber com você, você devia entender que ali é um tempo de alegria, de comunhão, de celebração. Estamos celebrando alguma coisa. O que é? Nem que seja apenas a nossa amizade. Apenas não, né? Apenas colocar entre aspas. Então, ele está querendo dizer assim, então ele está usando a figura, porque ele está dizendo o seguinte, que ele é o noivo. Então não fazia sentido os discípulos de Jesus naquele momento estarem jejuando, porque eles estavam com o noivo. Mas Jesus também fala: mas vai ter um tempo que o noivo vai ser tirado, e aí sim eles vão precisar jejuar. E aí ele estabelece isso, só que os caras não entendem muito bem. Então o que ele faz? Ele conta uma parábola. Mais uma vez ele usa uma parábola, algo que fazia parte do contexto daquele cenário, para explicar uma verdade espiritual. E ele usa aqui, ele fala assim: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para emendar uma roupa velha. Ninguém faz isso.
Por quê? Porque primeiro, se você tirar um pedaço de uma roupa nova para colocar numa roupa velha, a primeira coisa que você vai fazer, você vai estragar a roupa nova. E depois, você vai colocar esse pedaço de pano novo dentro de uma roupa velha, e aquele pano novo vai acabar estragando aquela roupa velha. Por quê? Porque o pano novo, imagina-se que ele é um pano novo, cru. Ele ainda não foi lavado, ele não passou por alguns processos. Então a tendência desse pano é encolher. Então se o buraco é desse tamanho, eu ponho um emendo desse tamanho, eu vou lavar, ele vai encolher, e aí o que vai acontecer? Ele vai rasgar o velho, vai se perder, vai virar um buraco de novo. Então vai se perder tanto o emendo novo, como a roupa velha. Então ninguém faz isso, porque não faz sentido. E ele usa uma outra referência: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ele fala, por quê? Porque se a pessoa fizer isso, o vinho novo vai romper o odre, e aí vai perder o vinho, e vai se perder o odre. E é disso que eu estou ministrando hoje. Primeiro, quando Jesus ele se depara com aquele homem, e ele chama aquele homem, e eu quero passar rapidinho nisso daqui, mas eu não posso deixar de chamar a sua atenção disso. Ele chama aquele homem, e a Bíblia fala que ele deixa tudo. Se você ainda não deixou tudo por Cristo, é porque ainda você não deixou nada. Se você, eu até vou, eu até frequento, mas desde que, ou então, não mexe com isso, ou então eu não vou deixar aquilo, eu não vou largar aquilo lá, eu não vou deixar de fazer tal coisa, é porque na verdade você não entregou nada. Porque o encontro verdadeiro com Jesus nos faz deixar tudo. Porque o nosso tudo se torna irrelevante. Perto dele, o tudo é nada. Perto de Cristo, perto de Jesus, o tudo perde valor. Ele deixa tudo e vai celebrar com aquele homem que ele teve um encontro. Faz um banquete, chama para casa, oferece o melhor que ele podia. E nesse contexto aparece a religião. Os religiosos, quando estão diante de um cenário de encontro, um cenário de amor, um cenário de entrega, um cenário de mudança de vida, a religião se manifesta. Isso não está conforme os nossos manuais. Lá no nosso manual doutrinário não está escrito que uma pessoa, esse cara não pode fazer isso. Aí Jesus, usando uma linguagem para dizer sobre aquilo no qual o propósito no qual ele veio, ele fala sobre a unção e o doente. Porque Jesus aqui, quando ele diz que ele vem por causa dos doentes, ele também diz outra coisa embutida nessa declaração. Ele está dizendo o seguinte: eu sou a cura. Eu sou a cura. E aqui, cura no sentido mais amplo que você pode ter da palavra. Tanto uma cura literal, física, doença, enfermidade, como a cura da alma, a cura da vida, a restauração de uma pessoa, para que ela seja nova criatura. A Bíblia fala que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 15, diz isso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, ele é a imagem do próprio Deus. Quando Jesus estava andando aqui na terra como homem, como encarnado, Jesus era a imagem encarnada daquele Deus que é invisível. Então quando Jesus estava andando na terra, é como se eu estivesse pegando e vendo com os meus próprios olhos Deus. Porque Ele é a imagem, é o reflexo, Ele é a expressão de Deus. E se Ele é a imagem de Deus, e a Bíblia fala que Deus é o Deus que cura. Quando você lê Êxodo capítulo 15, verso 26, ele fala sobre isso, falando como o povo ali
de Israel, que se tivesse alguma enfermidade ele ia curar. Quando você lê lá em Salmos, no capítulo, salvo engano 40, salvo engano no capítulo 103, quando ele diz também que ele cura, Deus é o Deus da cura, é o Javé, Rafá, ele é o Rafá, cura. Antigamente nós falávamos Jeová Rafá, aqui Jeová na verdade não é a tradução mais correta, é Javé. Javé, Deus que cura, Deus que é a cura, Deus que tem a cura, Deus que cura, porque Ele tem a cura, porque nele mesmo é a vida, é a saúde, é a graça. Deus cura, eu curarei. Ele falou, se tiver alguma coisa entre vós, uma enfermidade entre vós, Ele diz, eu curarei. E se Jesus é a imagem desse Deus, Jesus Ele também é a cura. Sabe o que Jesus disse aqui? Eu sou a cura desse mundo. Eu vim curar os pecadores. Jesus é a cura da sua alma. Se você tem algum tipo de enfermidade física, Jesus também é a sua cura. Você tem que crer e por fé, receber por fé, entender por fé. Mas a cura que Jesus está precisando mais fazer nesses últimos tempos é a cura da alma. Como tem gente dodóizinha por aí. Jesus é a cura. E essa parábola que Jesus usa aqui para falar sobre o princípio do reino, que ele fala da roupa velha, da roupa nova, emendando a velha, do odre novo, odre velho, do vinho novo, vinho. Essa parábola aqui, ela aponta para uma mesma coisa. Jesus está falando a mesma coisa. O que ele está falando? Ele está resistindo, afrontando e destruindo o sistema religioso vigente. Por quê? O que ele diz aqui? O que ele está dizendo aqui? O sistema religioso, ele não suporta a nova mentalidade que vem com o evangelho. É disso que nós estamos falando aqui. Quando ele fala desse pano novo, numa roupa velha, emendando, ele está falando assim, quando o novo chega, ele vai destruir o velho. E o odre, quando ele fala do odre, e é importante assim a gente saber, porque odre, por exemplo, é um tipo de coisa que a gente não está acostumado a ouvir e ver no nosso dia a dia, cotidiano, né? O que é um odre? O que é um odre? Muitos pensam que às vezes um odre é um vaso, como se fosse um vaso. E não é, o odre não é um vaso. O odre, o que é um odre? O odre é um recipiente, onde principalmente naquela época, as pessoas utilizavam esse recipiente para carregar líquidos. Água, principalmente no deserto, e para carregar vinho. E como que eram feitos os odres? Quase todos os odres, eles eram feitos de um couro, e a grande maioria de couro de cabra. Então como eles faziam? A cabra, eles matavam a cabra, cortavam o pescoço da cabra, arrancavam a cabeça, cortavam as patinhas, né? Costuravam ali, mas antes de costurar eles tiravam as vísceras todas por dentro ali, costuravam e faziam como se fosse uma bolsa, vamos colocar assim, é um recipiente de couro. Por que eles faziam aquilo? Primeiro que era mais fácil para você carregar. Outra coisa, se caísse no chão, por exemplo, não quebrava. Se fosse um vaso, podia quebrar. Uma outra coisa que acabava acontecendo com esse odre, por causa desse couro, ele mantinha a temperatura daquele líquido. Então imagina que você está no deserto, quando você abrir o odre para tomar aquela água, a água estava fresca ainda. E eles usavam aquilo também para guardar, para levar vinho. Só que como é um couro, o que acontecia? Quando você colocava vinho novo, num odre novo, que deveria ser assim, o vinho, por ser novo, ele fermentava. E os gases da fermentação do vinho, eles se expandiam, eles começavam a expandir aquele recipiente. E como o odre era novo, e o couro, por que também usavam couro? Porque o couro era um pouco flexível. O couro, ele conseguia se movimentar, porque era um couro novo. Então os gases, eles expandiam aquele odre e ele resistia. Mas se você pegasse um odre que já tinha sido usado, colocado vinho, e aquele odre já tinha sido esticado o máximo,
E quando ele esticava, ele acabava às vezes por ressecar também. Se você colocasse de novo vinho novo naquele odre, o vinho ia começar a fermentar e aqueles gases iam romper com o odre. O que ia acontecer consequentemente? Ia perder o vinho e ia perder o odre. É isso que acontecia. Jesus usa isso para falar sobre o reino. Porque eles entendiam muito bem essa linguagem. Todos ali daquela região sabiam que isso acontecia com o odre. Então quando Jesus fala isso, eles entendem na hora o que Jesus está querendo dizer. O que ele está querendo falar? Eu trago um vinho novo. Eu estou trazendo um vinho novo. É um novo tempo, uma nova mentalidade, é uma nova estrutura de pensamento, é uma nova realidade em Deus. Vinho novo. É uma nova revelação, um novo entendimento de Deus, das coisas de Deus. Eu sou aquele que trago o vinho novo. Na verdade, Jesus é o próprio vinho novo. Só que esse vinho novo, ele não encaixa, ele não dá certo dentro de uma estrutura antiga, uma estrutura já viciada pela religião. Os caras não entenderam nada. Eles, em vez de estar celebrando, olha, o cara era um publicano, o cara era um pecador, um cara que fazia o mal, e esse cara simplesmente mudou a vida dele. Uau! Nós estamos tentando isso há tanto tempo, não conseguimos. Vem esse Jesus aí e mudou a vida desse homem. Ao invés de celebrarem a conversão de Levi, eles questionam o método, a forma. Porque a religião faz isso com a gente. Ela questiona o método, a forma, o rito. Nós temos que entender que Deus, Ele vem com uma mentalidade nova para nós. Deus, Ele quer transformar a nossa mentalidade. Mas se a minha mentalidade estiver estabelecida com base em verdades antigas, além de perder essa revelação, que é o vinho novo, eu também vou me perder no processo. Vou dar um exemplo, o que aconteceu na minha casa. Na parte externa, tem uma parte que tem 2 luminárias. E as luminárias ali, elas foram colocadas quando a casa foi feita. E na época que a casa foi feita, essa luminária, quando colocaram essa luminária, era a melhor luminária que existia de padrão da época. Na época, as lâmpadas que eram um padrão de atualidade, de tecnologia, era a lâmpada fluorescente. Na época, aquilo, uau, para quem pegou essa época aí, né? Nossa, lâmpada fluorescente, era uma evolução. Era uma evolução. As lâmpadas eram mais econômicas, elas esquentavam menos, duravam mais do que as lâmpadas incandescentes. Uau! E aí aconteceu? Colocaram lá na minha casa. Só que já passaram alguns anos. E hoje essa tecnologia, essas lâmpadas já não são mais as lâmpadas atuais. E aí essa lâmpada queimou na minha casa. E eu decidi, eu preciso trocar. Só que eu tinha 2 opções. Ou eu mantinha o mesmo padrão e ia procurar um lugar que ainda vende a lâmpada fluorescente, porque hoje a lâmpada fluorescente já é considerada uma coisa atrasada. Porque já tem uma nova tecnologia. Qual que é a nova tecnologia? As lâmpadas de LED. Ou eu tentava manter o padrão antigo para dizer, não, vou manter o padrão antigo, eu vou manter do jeito que está, a tradição, ou eu poderia avançar. Eu preferi avançar. E eu comprei uma luminária nova de LED. E a luminária chegou em casa. Comprei pela internet, chegou em casa. Oba, que legal. Eu abri hoje, me surpreendi. Uou, que da hora. Primeiro, é menor. Segundo, mesmo sendo menor, ilumina mais. Terceiro, é mais leve. Quarto, é mais prático para colocar, é muito fácil, não tem segredo. E quinto, dura muito mais. E sexto, é muito mais econômico.
Eu estou usando esse exemplo para mostrar porque às vezes Deus quer vir trazer algo novo para nós, um LED. Mas eu quero ficar lá naquele padrãozinho que eu estou tão acostumado. Fui ensinado assim. Faz anos que eu estou andando nessa. Faz anos, já acostumei, aprendi, estou acostumado. Sei como faz, sei lidar com as... estou acostumado. Mas é melhor? Não, mas eu não sei. Eu tenho dúvida. Será? Eu não vou me adaptar, eu tenho dificuldade. Nós temos que entender que Deus está trazendo para a igreja um tempo novo. E por que esse tempo não está se revelando, se manifestando? Nós não estamos vendo isso por aí muito pungente. Porque o odre velho está resistindo. Mentalidades antigas, religiosas, que afrontam as verdades do Evangelho, resistem. É melhor eu ficar com aquele ensino, coisa que eu aprendi com o papai em 1972, lá quando eu estava sentado no banco, lá naqueles bancos de madeira. Eu tenho uma boa lembrança daquele momento, lá da escola dominical. Que boa lembrança, aqueles bancos de madeira tão tradicionais. Naquela época você não entendeu, aquilo era a coisa mais atual que tinha. Mas ficou lá. Deus, Ele não é estático. Deus não é estático, a palavra de Deus se renova. E se renova a cada manhã. A Bíblia fala que Deus é um Deus que Ele se move de glória em glória. O que foi relevante lá para trás, não é mais relevante para hoje. Nos anos 70, nos anos 80, os carros a combustão, eles tinham carburadores. A galera de hoje não sabe nem o que é isso. E o carro ficava variando, conforme se fosse frio, não sei das quantas. Aí fizeram injeção eletrônica, muitos ainda ficaram. Eu lembro da época da injeção eletrônica quando veio. Gol GTI 1989. Os caras fizeram o Gol GTI, o I era de injeção eletrônica. Muitos torceram o nariz. Não, isso aí, não sei o que. Hoje, injeção eletrônica já está... Ninguém nem quer mais saber carburador, só os saudosistas. Só que muito em breve, nós vamos estar andando em carro elétrico. Esquece motor a combustão. Vai ser muito breve. O natural aponta para o espiritual. Se no natural as coisas evoluem, porque Deus falando conosco, a sua mentalidade tem que evoluir também. Você tem que entender o meu entendimento, a minha verdade, aquilo que eu tenho para hoje. A Bíblia fala que Jesus, um dos nomes de Jesus, uma das coisas que Jesus é chamado é hoje. O tempo que se chama hoje, a Bíblia fala o hoje. Quando você lê lá em Hebreus sobre hoje, esse hoje tem letra maiúscula, porque aquele hoje ali que está falando é uma pessoa. Jesus é sempre o hoje. Jesus não está atrasado em nada. E ao mesmo tempo, Jesus não é ansioso, desesperadinho, ficar querendo trazer. Ai, vem logo. Não, Jesus é hoje. 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 Quando ali ele fala ali do jejum, eles questionam, mas os caras, os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, eles jejuam, eles oram. O que eles estavam querendo dizer? O rito de jejuar para eles era uma mera tradição religiosa. E se não fizesse aquilo, parecia que você estava indo contra Deus. Mas aquilo era uma tradição, uma imposição, uma obrigação religiosa. E esse tipo de jejum simbolizava apenas uma prática religiosa. É o mesmo que eu pegar meia dúzia de velas, 7 velas, sei lá quantas velas, e simplesmente acender, porque eu entendo que acender uma vela é uma prática religiosa, que eu tenho que fazer aquilo, porque é assim que tem que ser feito. Hoje eu estava assistindo um programa na TV, a gente estava vendo que tem uma tradição no interior de Minas Gerais, de Goiás, na verdade, de Goiás,
que nas cidades pequenas ali, nas fazendas, existe uma tradição, que eles estão falando, passa de pai para filho, né? Que eles pegam os bois, os carros de boi, e eles andam quilômetros e quilômetros, tem uma outra cidade lá, para oferecer lá, fazer uma celebração para um santo lá. E os caras fazem isso por tradição. Perguntaram para ele, por que você faz isso? Entrevistaram uma menina, tinha uma menina de 17 anos, junto, ela estava com o pai, com o vô, com uma tradição. Por que você faz isso? Sabe o que ela respondeu? Eu faço isso porque desde pequenininho eu venho com meu pai, é uma tradição da família. Ela não entende, por quê? Ela faz por tradição, e não por revelação. Ela tinha que entender, por que você faz isso? É uma tradição. Mas toda vez que a tradição está mandando, está estabelecendo o que eu vou fazer, a revelação se perde. Eu nunca esqueço a história de uma jovem que se casou. Ela quis fazer um agrado para o seu marido, e ela decidiu fazer um assado que a família dela, a mãe dela fazia, e que era uma comida de sucesso lá, que todo mundo gostava, um assado. Ela falou, vou fazer esse assado para o meu marido, eu vou agradar. E imagina a casa de noivo, apartamento de noivo, é tudo novinho, né? Tudo novinho, cozinha novinha, forno novinho, geladeira, tudo novinho. E ela decidiu agradar o marido. E ela foi fazer o assado. E ela começou a preparar o assado, e ela começou a lembrar de como fazia. E na hora que ela preparou o assado, antes de colocar no forno, ela cortou uma ponta do assado e cortou uma outra ponta do assado. E quando ela fez isso, ela ficou pensando, ué, por que ela fez isso? E ela ficou curiosa. E ela decidiu ligar para a mãe. Oi mãe, tudo bem? Eu estou fazendo aquele assado que você faz para a gente há muitos anos, que a gente gosta demais, faz um almoço de família, uma delícia. Mãe, eu estou fazendo aqui porque eu quero agradar meu marido e tal, mas mãe, me deu uma dúvida. Por que quando a gente faz o assado, antes de colocar no forno, a gente corta as pontas? Aí ela falou assim, eu não sei, filha. A mamãe faz isso há muitos anos. A mamãe viu a vovó fazendo. Eu aprendi com a vovó. Aí ela pegou e ficou com a pulguinha atrás das orebinhas. E curiosa, decidiu, eu quero saber o motivo. Decidiu ligar para a avó. Ligou para a vovó. Oi vó, tudo bem vó? Vó, você não acredita. Sabe aquele assado que a mamãe faz, que é uma delícia, que você também faz, que todo mundo gosta, é uma delícia, que você faz nos nossos almoços de família? Então, vó, eu decidi fazer para o meu marido, porque eu quero agradar ele, quero fazer uma surpresa para ele. Mas, vó, eu fiquei curiosa com uma coisa. Eu estava fazendo, e antes de colocar no forno, eu fiz que nem a mamãe faz. Eu cortei as duas pontas do assado ali. Mas eu fiquei curiosa, por que a gente faz isso, vó? Eu liguei para a mamãe, e a mamãe disse que ela não sabia por quê. Ela aprendeu com você, ela viu você fazendo e repetiu. Aí a vovó falou assim, você não sabe por que a vovó corta as pontas do assado? Há muito e muito tempo? Ela, não vovó, por quê? Porque na época que a vovó começou a fazer, o assado não cabia no forno da vovó. Aí a vovó cortava as pontas do assado. E aquilo virou uma tradição. Nós fazemos coisas às vezes para Deus que nós não sabemos nem por que estamos fazendo. É uma tradição. Toda tradição estabelecida pelo homem tira Deus do cenário. O Evangelho não é uma coleção de regras e ritos. Ele não tem formalismos. O Evangelho não tem ritualismo. O Evangelho, ele é uma religião sem forma. Se perguntar para nós, aonde vocês adoram o Deus de vocês? Tem um lugar específico? Você tem que responder, não. Mas peraí, mas esse negócio de vocês aí, essa aspas, religião de vocês aí, vocês não têm uma roupa específica que vocês usam para se identificar? Por exemplo, o judeu usa o kippazinho ali,
fulano lá, a religião tal, usa tal. E vocês, que roupa que vocês usam? A gente deveria responder, não tem uma roupa específica. Mas peraí, não tem um dia do ano específico de vocês, que vocês fazem um ritual para alguma coisa? Não, não tem. Mas não tem uma festa assim, tipo uma festa dos tabernáculos, festa de reis, festa... Não tem uma festa específica? Não, não tem. E como que é isso? Como que vocês fazem então com esse Deus? Como que vocês o adoram? Pela fé. Mas onde esse Deus está? Em todo lugar. E como que ele é? Não sei, ele é invisível. Isso é história para louco. Mas o evangelho é loucura para o mundo. Mas é a verdade revelada para aqueles que creem em Cristo. Porque para a religião, sempre para a religião, qualquer religião, o ritualismo, o formalismo é mais importante. E eles acham que o ritual, o formalismo, ele é um fim em si mesmo. Se eu fizer o ritual tal, dar 7 pulinhos em onda, se eu oferecer uma galinha X, se eu acender uma vela tal, se eu fizer isso por si só, o ritual por si só já resolveu. A religião sempre coloca o ritual acima do relacionamento. Oh, mas você não jejua? Você não jejua? Mas toda semana você não faz jejum, oração lá no templo? Não. Você não está seguindo o ritual então. Se você não está seguindo o ritual, você não serve. A religião faz isso. O vinho novo, vamos trazer o vinho novo para o contexto de um vinho novo como fosse o evangelho. O vinho novo, ele se expande. Ele é ativo. Ele é expansivo. Ele não aguenta, ele não suporta ficar dentro de uma estrutura engessada. Assim é o evangelho. Ele tem que se espalhar, ele tem que se expandir. O evangelho tem que alcançar todos os lugares. E quando tentam colocar o evangelho dentro de uma estrutura engessada, retrógrada, antiga, o evangelho rompe, destrói a estrutura antiga. A mentalidade, essa mentalidade nova, ela é sempre oposta, contrária à mentalidade estabelecida no mundo e na religião. E eu vou falar uma coisa aqui, para ficar muito claro. A mentalidade do mundo e da religião, na verdade, são faces da mesma moeda. Deus não está nisso. Não está. Nenhuma diferença tem para Deus alguém que está no mundo com alguém que está embebecido de religião. Nenhum dos dois acessam Deus. Nenhum dos dois se relaciona com Deus. Nenhum dos dois agradam a Deus. Não. O odre velho ressecado, ele já expandiu o que ele podia. Aquela estrutura de pensamento, você que às vezes está no evangelho há 10, 15, 20, 30, 40 anos, alguns gostam de dizer, nasci num berço. Lá em 1900, tá lá. Aquele odre já expandiu o que precisava. Se você não mudar, renovar a sua mente, como diz lá em Romanos, você não vai suportar o novo. E você será uma resistência no arraial de Deus. O novo, quando é colocado dentro do velho, faz o velho explodir. Sabe o que acontece também? Eu já experimentei isso na minha vida. Causa no arraial controvérsias, discussões,
dissensões. E essas controvérsias, discussões, dissensões, tendem sempre a um lugar chamado divisão. Rompimento. Se rompe. Odres velhos rompem. Toda vez que o novo chega num lugar e há uma resistência do velho, muito provavelmente haverá uma divisão ali. Pessoas que lá antigamente, estavam vivendo num contexto de igrejas arcaicas, tradicionais, fechadas, e eram pessoas que tinham sido ministradas pelo Espírito Santo, começavam a falar em novas línguas, por exemplo, essas pessoas simplesmente tiveram que sair desses ambientes, porque elas foram expulsas, muitos foram expulsos. Antigamente, ter bateria em igreja era do diabo. Era do diabo. Estou dando exemplos normais, simples, para a gente entender aonde que Deus quer chegar. Porque nós precisamos estar com a nossa mentalidade alinhada com as verdades do Evangelho. E se não andarmos assim, podemos nos tornar réplicas religiosas da nossa cultura. Olham para nós assim, por fora, parece um sepulcro caiado. Por fora, uma pedra, uma lápide bonita, bem cuidado. Mas por dentro daquele sepulcro, só tem osso podre, vermes, sepulcro caiado. E nós podemos nos tornar essas réplicas aí religiosas da nossa cultura, e nós começamos a adorar falsos deuses feitos por nós mesmos. Nós criamos deuses para adorar. E aqui não estou falando da literalidade como nós imaginamos de falsos deuses. Eu vou para um lugar e tem uma estátua. Não, são deuses no sentido de coisas mais relevantes para mim do que o próprio Deus. Eu começo a adorar isso. Às vezes pode ser uma posição ministerial, às vezes pode ser uma posição social, às vezes pode ser minha condição econômica, a minha família. Como tem gente que adora. Às vezes pode ser um filho, um pai, pode ser uma casa que a pessoa tem. Nossa, a pessoa tem uma adoração pela casa. Um Deus, estou falando de coisas naturais, mas às vezes é um sentimento, como que eu sou bom para fazer tal coisa. Aí a pessoa começa a criar, porque como não tem relacionamento com Deus, ele começa a criar falsos deuses, que ele mesmo estabeleceu. E começa a apreciar noções falsas a respeito de nós mesmos. Nós começamos a ter noções equivocadas, falsas, a respeito de nós mesmos, dentro do cenário de igreja. Nós começamos a nos equivocar sobre nós. Nós sempre nos colocamos no lugar de mais justos, de melhores, de mais comprometidos, que nós melhores que os outros. Nós criamos esse tipo de coisa, porque nós achamos que nós somos melhores, como os fariseus achavam, que eles eram justos. Algumas pessoas precisam, sinceramente, elas começam a apreciar de uma forma muito sincera. Você vê que às vezes tem sinceridade na coisa. Às vezes não é uma coisa que a pessoa está ele não está sendo maquiavélico, não, ele é até sincero. Eles começam a apreciar com uma sinceridade algumas crenças equivocadas. Ele acha que se ele pegar um paninho e passar aquele paninho na água ungida, e aquele paninho na água ungida tocar lá onde ele quer tocar, aquilo vai acontecer. Ele acha que se ele pegar um punhado de enxofre e jogar lá na porta da casa dele, vai dar certo. O mal olhado vai embora. O cara acha, às vezes, se ele colocar uma mezuzá no umbral da porta da entrada da casa dele, uma mezuzá, aquilo Deus vai ver e vai honrar. Ele acha que se ele fizer um sacrifício X, Y, Z, Deus vai olhar para ele e vai ficar com dó. E vai atender.
Ai que dó, ai, está fazendo um sacrifício tão grande. Anjos, vamos lá, vai, ajuda aquele coitado, aquela coitada. Ai que dó. Isso não é evangelho. Isso não é verdade. E essas pessoas, elas acabam sofrendo consequências por causa dos seus equívocos. E depois, o final disso, como eu já vi muitas pessoas, as pessoas começam a gerar nos seus corações uma dureza tão grande, uma frieza tão grande, e o final disso, eles colocam a culpa ainda em Deus. Por que tal coisa aconteceu comigo? Eu fui tão fiel, eu cumpri religiosamente aquilo tudo que me mandaram. Eu dava o dízimo, eu dava oferta, não faltava uma reunião, irmã. Mandava subir no monte, eu subia. Mandava fazer dar lá, eu dava. Mas não deu certo. Aí começa o coração a ficar duro. Porque ele começa a não acreditar mais em nada. E no final da história, para essa pessoa, a culpa é de Deus. Porque permitiu que isso acontecesse. O engano está tão grande que ele acha que Deus ainda é o culpado. Por que permitiu que levasse meu marido? Por que permitiu que acontecesse tal coisa? Por que permitiu essa doença? Por que permitiu que eu perdesse o emprego? Por que permitiu? Agora, se você for olhar lá a sua vida, lá atrás, voltar lá naquele lugar que você se equivocou, você talvez vai entender o que aconteceu. Eu termino aqui, nesse texto que nós lemos aqui, até para não deixar a coisa solta, porque esse texto que nós lemos aqui, nós vimos essa referência também desse trecho aqui, que Jesus usa essa parábola, fala desse cenário aqui. Nós vemos isso tanto em Mateus capítulo 9, como em Marcos capítulo 2. Só que somente em Lucas, está consignado isso que está aqui no verso 39, que nós lemos aqui. Que ele fala o seguinte: e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. Porque diz, o velho é excelente. E alguns podem entender de uma forma distorcida isso aqui. Ué, mas não estou entendendo. O bom é o velho, não é o novo? Como que é? Não é. Essa linguagem aqui que ele está querendo dizer aqui, o que está querendo dizer aqui nessa linguagem? O que Jesus está querendo dizer aqui nessa linguagem? Quando você se debruça aqui no texto, no contexto, e vai estudar, e vai buscar nos originais, o que ele está querendo dizer é que as pessoas lá pensavam que o vinho velho era melhor para os religiosos. Por quê? Simplesmente porque já estava estabelecido que era assim. Porque o gosto para eles era melhor. Porque é mais familiar ao paladar. Por quê? Porque é mais confortável para mim. Já aprendi como faz. Já sei lidar com isso. Eu já estou acostumado. É o tal famosinho zona de conforto. Aqui eu sei fazer. Agora se eu pedir para fazer um negócio diferente, ai, olha o inimigo aí, ó, se levantando contra mim, olha aí, tá mandando agora eu buscar Deus e ouvir Deus. Como isso? Ai, não era só trazer uma vela, estava resolvido? Agora eu vou ter que ouvir o Espírito Santo. Como é isso? Ah, não, melhor, irmão, eu já estou vindo na reunião, tá bom? Eu nem atraso. Você acredita que tem irmão que atrasa, mas eu nem chego atrasado? Você não está querendo mais ainda? Aí é demais, hein? Aí é demais. Então esse vinho velho, quando ele fala isso, ele está querendo dizer que as pessoas estavam já acostumadas com aquilo. Muitas vezes eu faço testes com pessoas, e graças a Deus, isso na minha vida eu rompi. Eu não tenho dificuldade às vezes de experimentar uma coisa nova. E não necessariamente o novo pelo novo significa que é melhor, que a gente também deixa claro isso. O novo em Deus é o melhor. O novo em Deus é o melhor. Aquilo que é em Deus novo é melhor. Mas não significa que o novo pelo novo, vamos empolgar agora. Porque agora, por exemplo, a onda das igrejas da parede preta. Porque uma fez, a outra vai fazer e é isso aí. Segue o ritmo. Não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Nós falamos sobre um novo de revelação de Deus, da vida de Deus, da graça de Deus, do conhecimento de Deus. Então, eu quero que a gente entenda sobre isso.
O novo, que o Espírito de Deus está soprando. A Bíblia fala que existe um vento que sopra pelos quatro cantos. E de onde esse vento vem, para onde vai, não sei. A Bíblia fala que nós não sabemos. Que nós temos que ser guiados pelo Espírito, como é um vento. Eu não sei de onde vem, para onde vai. É assim que é o nascido de Deus. Todo nascido de Deus é assim, ele é guiado como pelo Espírito. Como o vento que eu não sei de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Isso é viver o Evangelho. E não pegar os ponto 1, ponto 2, ponto 39 da doutrina, segundo fulano. Não. Amém? Que a gente entenda que nós temos que romper com o tempo de uma mentalidade antiga, equivocada. Porque nós temos mentalidades antigas que nós trazemos da religião, da experimentação que nós tivemos. E muitas pessoas vivem com base nas experiências, tanto boas como ruins que tiveram da vida, para estabelecer a sua vida. Eu tive uma experiência muito ruim nisso, então eu tive uma experiência muito boa, então daqui eu nunca mais mudo, não saio mais disso aqui. E muitas pessoas balizam suas vidas ali, nisso, não vou mudar. Porque não me exija, por favor. Porque eu estou bem aqui, eu estou confortável, aqui eu tenho um controle, e principalmente controle emocional da coisa. Aqui eu sei lidar com as minhas emoções. Se você quiser me tirar daqui, eu não vou saber lidar, e não é para saber lidar mesmo, porque não é você, é o Espírito de Deus. A questão é o que Deus está fazendo no nosso meio. Que igreja que nós temos sido? Engessada, cheia de ritualismo, cheio de formalismos, cheio de dogmas, ou uma igreja que é guiada pelo Espírito de Deus? Que Deus nos abençoe em verdade, que o Espírito de Deus nos conduza em todas as coisas, em nome de Jesus.